Olá, pessoal! Bem-vindos a essa nossa revisão para a prova de filosofia da professora Fátima Félix. A gente vai repassar aqui os mitos gregos que são essenciais e que todo mundo precisa ter na ponta da língua. Bom, esse aqui é o nosso roteiro, tá? Primeiro, vamos entender o que são os mitos. Depois, a gente passa por alguns exemplos importantes e aí sim mergulha de cabeça na história de Prometeu. No final, amarramos a ideia principal para a prova e fechamos com um recado da professora. Certo, então vamos começar do começo. Para a gente entender bem a matéria, a primeira pergunta é: o que, afinal de contas, é um mito e por que eles eram tão importantes no mundo antigo? Tenta imaginar o mundo sem a ciência que a gente conhece hoje. As pessoas olhavam para o céu, para a natureza e precisavam de respostas para tudo. Por que o sol nasce? O que causa uma tempestade? De onde vêm as emoções humanas? Era exatamente para responder a essas perguntas que os mitos existiam. Então, o ponto fundamental é entender que o mito era muito mais que uma historinha para passar o tempo. Era um sistema completo, sabe? Usava narrativas sagradas e elementos sobrenaturais para explicar a realidade e, ao mesmo tempo, ensinar valores, ensinar o que era certo e errado. Ok, essa é a teoria. Mas vamos ver como é que isso funcionava na prática. Vamos dar uma olhada em alguns mitos que mostram perfeitamente o poder dessas histórias. Para começar, essa data aqui, 776 a.C., os primeiros Jogos Olímpicos. Aquilo não era só um evento esportivo, não. Era um festival religioso gigantesco, feito para homenagear ninguém menos que Zeus, o chefão de todos os deuses, a maior força do Olimpo. Outro exemplo clássico é a Caixa de Pandora. Ela, movida pela curiosidade, vai lá e abre a caixa, liberando todos os males do mundo. Doenças, tristeza, sofrimento, tudo. Mas no último segundo, ela consegue fechar e deixa só uma coisinha lá dentro, a esperança. É uma forma genial de mostrar que mesmo no meio do caos, a esperança ainda está lá. E a história do rei Midas, então? É uma lição muito poderosa. Ele pede e ganha o poder de transformar tudo que toca em ouro. Parece incrível, né? Só que aí ele não consegue mais comer, não consegue beber, não consegue nem abraçar a própria filha. É um aviso bem direto sobre como a ganância sem limites pode levar a um sofrimento absurdo. Muito bem, agora sim a gente chega ao coração da nossa revisão, a história de Prometeu. Esse é o mito central, o que a gente precisa entender com mais profundidade. A saga do Prometeu acontece em 3 atos bem claros. Primeiro, a ousadia. Ele, que era um titã, rouba o fogo, um poder que pertencia só aos deuses. Segundo, o presente. Ele entrega esse fogo para a humanidade. E terceiro, a consequência brutal. Zeus, furioso com essa rebeldia, o condena a um castigo eterno. E aqui está o pulo do gato dessa história. O fogo não era só uma chama física. Ele simbolizava o conhecimento, a inteligência, a tecnologia. Era basicamente a faísca que deu início à civilização e permitiu todo o progresso da humanidade. E é aqui que a gente vê a lição central e, olha, bem pesado do mito. Por ter dado conhecimento aos humanos, Prometeu foi acorrentado numa montanha. E lá, todos os dias, uma águia vinha e comia o fígado dele. O fígado se regenerava durante a noite, só para que o sofrimento começasse tudo de novo no dia seguinte. Um sacrifício terrível pela busca do saber. Certo. Então, depois de tudo isso, qual é a principal ideia que precisa ficar para a prova? Vamos juntar todas as peças agora. O resumo da ópera é este aqui. Os mitos da Grécia Antiga serviam para explicar o mundo, para ensinar lições de moral e para falar de temas que são universais, tipo a esperança, que a gente viu com Pandora, os perigos da ganância, com o rei Midas, e, claro, o conhecimento e seus limites, com Prometeu. Entender essa multifuncionalidade dos mitos é o caminho para a prova. E para a gente encerrar, a professora Fátima Félix deixou uma mensagem final para a turma. Ela agradece a atenção de todo mundo dedicada a este material de revisão. E, claro, desejo uma boa prova para todos. E fica a reflexão, né? Lembrando de Prometeu. Hoje em dia, que tipo de conhecimento valeria um sacrifício tão grande?